dia eu vi um Reels que tem que mandar pro pessoal dos slides ali. Um rapaz saindo tudo confiante assim do culto e dizendo quando o pessoal dos slides consegue passar todos os slides sem errar um, né? Porque às vezes está passando aqui e aí esse último ano aconteceu isso, né? O pessoal estagiário aí aprendendo, isso faz parte. Irmãos, nessa noite nós falaremos sobre o amor de Deus. Como vocês perceberam, nós cantamos bastante já sobre o amor de Deus nessa noite. Nós lemos algumas passagens que falam sobre isso. E claro, o amor, ele é um assunto recorrente desde sempre na história da humanidade, em várias áreas, né? Amor familiar, amor de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa e de amigos. A Bíblia fala sobre todos esses tipos diversos de amor. Nós temos uma amizade extremamente profunda entre a vida de Davi e Jonatas, uma amizade, um amor explícito. Nós temos histórias diversas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de amores conjugais que deram certo, que não deram certo. E claro, nós temos a grande história de amor de Deus para conosco, manifestada no seu Filho Jesus Cristo. Então vamos ler uma passagem que parte dela já foi lida nessa noite, se encontra no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 7 até o verso 21. Primeira João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. A palavra de Deus diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo João, um dos apóstolos que caminhou com Jesus, e João, ele era um dos apóstolos que fazia parte do círculo próximo de Jesus. Se você lembrar, Jesus tinha 3 discípulos, a qual ele, em alguns momentos, estava mais próximo somente deles, ou levava somente eles para ver ou para participar de algumas ocasiões, como, por exemplo, em Mateus 17, nós vemos Jesus subindo ao monte, onde ele se transfigura, onde Jesus, pela primeira vez, ele manifesta o corpo dele glorificado.
E as únicas pessoas que têm esse privilégio de ver isso são os 3 homens, Pedro, Tiago e João. Esses 3 homens também estavam com Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Se você se lembrar desse episódio, Jesus entra no quarto, chama esses 3 homens, manda todo mundo para fora e ele realiza aquele milagre. Esses 3 homens também, só eles estavam com Jesus no momento quando ele soa sangue. No momento que ele soa sangue, ele traz apenas esses 3 homens no jardim de Getsêmani com ele por um dos momentos de profunda angústia e tristeza na qual Jesus passa, e apenas esses 3 homens estavam lá próximos com ele. E João, cada um desses 3 homens, tanto Tiago como Pedro, como João, todos eles tinham características distintas, eles tinham personalidades diferentes. E o apóstolo João, de todos eles, é o que nós temos mais relatos nas Escrituras de um homem com uma personalidade extremamente afável. Era um homem da qual se reclinava sobre o peito de Jesus, como ele fez no momento da ceia, da qual Jesus está ministrando a ceia entre eles. Era um homem que tinha intimidade com Jesus. Nós vemos Jesus quando ele vai falar com Pedro, após a sua ascensão, e Pedro está questionando, tá, mas e esse discípulo, se referindo a João, o que vai acontecer com ele? Jesus disse, que te importa saber deste homem? Né? Pedro era este homem mais impulsivo, né? Gostava de dar afirmações severas. João era um homem afável, era um homem, o que tudo nos indica, um homem do amor. E claro, ele manifesta parte da sua personalidade nos seus escritos. A carta, o seu primeiro evangelho, o evangelho de João, se você for ler a diferença desse evangelho para os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele é um evangelho extremamente evangelístico. A diferença desse evangelho para os outros 3 é que o evangelho de João é um evangelho que quer falar sobre o que Jesus fez por nós, sobre quem é Jesus em nossas vidas. Então ele fala sobre Jesus como eu sou, ele fala de Jesus sendo o pão da vida, ele fala sobre Jesus manifestando essa característica de amor de Jesus, enquanto os outros evangelhos têm outras características e também foram endereçadas a diferentes pessoas. E além desse evangelho, João escreve então essas 3 cartas, onde ele largamente fala sobre essa obra manifestada através de Jesus Cristo em amor a todos nós. Então, essa carta, se você for lê-la completa, você vai ver que ele constantemente está falando sobre esse tema, sobre como nós somos chamados pelo amor de Deus, mas que esse amor de Deus ele deve produzir algo em nosso coração, ele deve produzir algo em nossa vida, para que nós consigamos manifestar esse amor, para que nós consigamos viver com esse amor, manifestando com as pessoas ao nosso redor. Então, antes de nós olharmos mais a fundo esse texto, a primeira coisa importante nós tentarmos definir nessa noite é o que é amor. Certo? O que é amor? Essa é uma palavra largamente usada. Quantas vezes você já falou para alguma pessoa, eu te amo? Talvez para uma pessoa próxima, teu marido e tal, ou para o teu filho, ou para o teu pai, para tua mãe. Né? Meus pais, eles têm sempre o costume depois... Hoje eu falei com a minha mãe, e sempre depois da ligação eles querem que fale eu te amo. Né? Às vezes eu esqueço, mas eles gostam, né, de sempre estar relembrando, eu te amo e tal. Tudo bem, então é costume, cultura, vai falar eu te amo. Mas o que significa essa palavra? Quando você fala isso, o que você está querendo demonstrar? Veja, a palavra amor é uma palavra que ela é interpretada dos mais diversos sentidos. E claro, a primeira coisa que nos vem à nossa mente, principalmente pela era que nós estamos vivendo, é uma palavra extremamente atrelada a emoções, a sentimentos. Quando as pessoas, por exemplo, talvez 2 dos grandes filmes que fizeram mais sucesso nessa última década, nas últimas 2 décadas, são filmes de romance, como Titanic e Romeu e Julieta, que são filmes que têm tramas envolvendo amor, mas que, na verdade, demonstram tragédias. Né?
Então, as pessoas elas se apegam a essa palavra, elas se apegam a essa palavra primariamente relacionando ela a sentimento, a emoções, aquilo que você sente por uma pessoa, por você se sentir atraída, ou porque ela fez algo por você, ou pela proteção que ela oferece a você, como é no caso da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós. Agora, como todos nós sabemos, o amor, a convivência com qualquer pessoa, seja na tua família, com teus pais, seja com amigos próximos, o amor ele também machuca, ele também causa dano. Você ama uma pessoa e essa pessoa ela atrai a tua confiança. Você ama, todos nós já passamos por essas experiências nas mais diversas escalas da nossa vida. Você ama uma pessoa, você confia numa pessoa e ela te decepciona, ou nós somos essas pessoas que decepcionamos. Por vezes essa é a realidade, por vezes nós estamos do outro lado, nós somos as pessoas que faltamos com amor. Então veja que quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos o que Jesus ele está querendo manifestar, o que Jesus ele está querendo demonstrar com a palavra amor, é uma demonstração muito mais profunda do que simplesmente sentimento. Porque na época de Jesus, tinha escritos de filósofos rolando na época, e os mais conhecidos deles eram dois, Platão e Aristóteles. E Platão ele escreve aproximadamente 35 diálogos, na qual ele fala sobre temas, grandes temas da humanidade. E um desses diálogos, chamado Banquete, ele fala sobre o amor. E para Platão, a palavra grega que ele usa nesse diálogo para definir amor é a palavra eros. Ou seja, eros é prazer, é desejo. Então, para Platão e para todas as pessoas que viviam na época de Jesus, que ouviam esses discursos, amor, para muitas pessoas que seguiam os ensinos de Platão, amor era simplesmente desejo. Você deseja aquilo que você não tem. Então, estou querendo trocar meu telefone, inclusive estou desejando comprar um telefone novo. Ou seja, quando eu comprar um telefone novo, você para de amar o telefone, certo? Porque você já tem o telefone novo, aí depois que você já vai estar pensando no próximo. Então, para Platão, o amor era isso, era desejo. Você deseja alguma coisa. A partir do momento que você tem aquilo, você não deseja mais. Aí você deseja algo mais, você deseja comprar um carro. Quando você compra o carro, você não deseja mais comprar o carro, você já tem o carro. Aí você deseja um outro carro, que já não é mais teu. Então, para Platão, isso era amor. Nós estamos vivendo com constantes desejos no nosso coração, mas esse desejo, esse amor, ele se dissipa a partir do momento que nós conquistamos as coisas que nós estamos buscando. E veja que essa é uma definição de amor que talvez muitas pessoas, que talvez você tenha de alguma forma, né? É simplesmente desejo, é simplesmente você desejar alguma coisa, você ter algo. Nos dias de Jesus também percorriam outros escritos de Aristóteles, que definiu o amor como a palavra grega que ele usava para amor, para definir amor, chamava filia, que é uma palavra que se refere a um amor profundo de amizade. Então, você gosta de algo, você cria um relacionamento com alguém, você desenvolve um certo relacionamento com alguém, mas a partir do momento que esse relacionamento ele é quebrado por alguma ação, que a confiança é perdida, esse amor acaba. E a palavra que Jesus usava é uma palavra muito mais, a palavra que Jesus usava para quando ele falava sobre o amor é uma palavra muito mais profunda, uma palavra grega que se refere à ação, que se refere à escolha. Quando Jesus ele diz ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo, o que ele está pensando aqui não é num desejo. Ele não está usando uma palavra que se refere simplesmente a um desejo, no sentido de, eu desejo Deus, tem dias que eu desejo Deus, tem dias que eu não desejo. Eu assisti um filme essa semana, não sei como é que ele está em português o título dele, mas é um filme do Christopher Nolan, que ele fala que eu achei muito interessante numa parte de uns mágicos lá, de dois mágicos, e enfim, eles estão numa disputa para ver quem é o melhor mágico, e um dos mágicos com a sua esposa, quando ele está no relacionamento,
Tem dias que ele chega e conversa com ela e ela fica olhando para ele e aí ele diz, eu te amo. E ela fica olhando para ele e diz, não, hoje você não me ama. Hoje você está mais focado na mágica do que em mim. E ele fala, é verdade. E aí no outro dia, daí ele diz, eu te amo, e ela diz, hoje você está sendo verdadeiro. Por quê? Porque isso é desejo. Talvez você passe por isso. Tem dias que você vai olhar para o teu filho, para a tua filha, as meninas pequenas, e dizer, nossa, eu amo essas meninas. Mas quando elas te acordam 3 horas da manhã, você diz, não é tão fofinha assim, mas vamos lá. Então, os nossos desejos em relação às pessoas que estão ao nosso redor, elas estão mudando. Elas mudam. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando o teu filho, quando um amigo teu ou alguma pessoa próxima fala alguma coisa que você não gosta, tem um conflito de pensamento, você não vai chegar no meio dessa discussão e dizer eu te amo, certo? Você não está desejando aquela pessoa naquele momento, você está querendo distância. Mas quando Jesus ele está falando sobre amor, ele não está falando sobre esse amor platônico, esse amor de desejo, na qual onde você deseja algo um dia e no outro dia porque você acordou de mau humor ou porque a pessoa fez alguma coisa que você não gostou, você deixa de amar. Jesus também não está falando de um simples amor de amizade, onde algo que possa acontecer nesse relacionamento possa acabar com esse amor. Jesus está falando sobre uma escolha. Jesus está falando sobre uma ação. Quando Jesus ele fala sobre amor, e quando João aqui ele está dizendo, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, o que João aqui ele está querendo demonstrar é que esse amor é uma escolha. Você escolhe amar, você toma uma decisão de seguir a Cristo. Você toma uma decisão de amar a Deus, e essa decisão que você toma no teu coração de ser obediente à palavra dele, é manifestada no teu amor pelo teu próximo. É manifestada no bebê mesmo quando ele te faz você acordar 3 horas da manhã e você não está disposto a ir. Mesmo quando uma pessoa próxima de você faz algo que você não gosta, não concorde. Mas o amor ele é praticado, ele é exercido em constantes escolhas diariamente. É isso que João está nos mostrando. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só o que João está demonstrando aqui. É que só uma pessoa que experimentou esse verdadeiro amor, uma pessoa que em algum momento entendeu isso e que se esforçou para que isso acontecesse na sua vida, é uma pessoa que vai realmente entender o amor de Cristo por nós. Por quê? Porque na nossa sociedade, nós vivemos uma era secular, onde tudo é priorizado a experiências, a você poder buscar novas experiências, e o mundo nos proporciona isso. O problema é que quando isso entra em instituições importantes, como, por exemplo, no casamento, realmente tem dias que você não vai estar amando o teu esposo se você estiver pensando em desejo. Realmente vai ter dias que você não vai estar amando os teus filhos se você estiver pensando em desejo. Mas o amor que João está falando aqui, esse amor que provém de Deus, é um amor muito mais profundo do que simplesmente você desejar ou não desejar. É um amor muito mais profundo que você simplesmente, porque você recebeu algo em troca, você manifestar esse amor. É uma escolha, uma decisão. É algo da qual você se esforça para praticar diariamente. Seja isso na tua casa, seja isso com os teus amigos, seja isso na igreja, seja isso no teu trabalho. Olha só o que João continua nos dizendo no verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Por que Deus enviou o seu Filho unigênito para o mundo? Para nós vivermos por meio dele. Por quê? Porque não é fácil amar sempre. Não é fácil eu e você nos amarmos, não é? Quantas vezes todos nós já passamos por conflito com pessoas que nós amamos, mas nós somos chamados a exercer esse amor por meio de Cristo. Por meio de Cristo, que exerceu esse amor por nós. Olha o que ele diz no verso 10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que João está demonstrando aqui, a base para nós nos esforçarmos para manifestar este amor com as pessoas ao nosso redor, é nós pensarmos em Cristo, é nós pensarmos no esforço, na escolha que Cristo fez por mim e por você. O quanto de decisão, de ação, Jesus teve que manifestar por mim e por você. Enquanto nós cantávamos ali sobre os pecados, sobre os nossos pecados, eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando sobre o momento do Getsemane. Como aquela noite deve ter sido aterrorizante, porque os pecados são muitos. Se pensar só nos teus pecados, só nos meus pecados, já é muita coisa. Agora, se for pensar os pecados de todos os eleitos. E foi esse amor que motivou Cristo vir morrer em nosso lugar. Ninguém jamais viu a Deus, ele continua no verso 12, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Uma das características mais belas deste amor, que é demonstrado por Cristo, deste amor, é que esse amor, ele é um amor aperfeiçoado. Isso é uma característica exclusiva do amor que Deus comunica ao seu povo. Por quê? Porque um amor que é simplesmente desejo, você deseja um celular novo, você troca de celular, você não deseja mais, não tem como ser aperfeiçoado. Não tem como melhorar, porque ele acaba. Porque ele termina exatamente no momento que você adquiriu o que você estava desejando. Mas o amor de Cristo, ele é um amor aperfeiçoado. Porque é justamente os problemas, é justamente as dificuldades, é justamente os conflitos que vão tornando este amor mais forte, que vão tornando esses laços mais profundos. E é isso que ele nos mostra, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Como nós podemos saber que este amor de Deus no nosso coração vai ser aperfeiçoado? Pela certeza do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo quem é o Espírito Santo quem aperfeiçoa isso em mim e você, é o Espírito Santo quem habilita eu e você amarmos o nosso próximo dia após dia. É o Espírito Santo quem nos capacita a demonstrarmos, a nos esforçarmos para demonstrar este amor para o nosso próximo. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Por que o mundo tem tanta dificuldade em manter relacionamentos? Seja eles relacionamentos familiares, entre avós, pais, tios, ou relacionamentos conjugais, ou relacionamentos entre filhos, ou relacionamentos de amizade. Porque eles não têm o amor de Deus. Porque eles não têm o amor de Deus. Somente uma pessoa que experimentou este amor de Deus, que experimentou essa escolha que Deus fez por mim e por você na cruz, somente uma pessoa que entendeu isso, que confessou Jesus com seus próprios lábios, ela vai se esforçar para exercer este mesmo amor em vida. Para exercer este mesmo amor em vida. Porque se for depender dos nossos sentimentos, se for depender dos nossos desejos diários, não tem permanência em nada. Nossos sentimentos estão mudando a todo momento. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual que é a palavra que é oposta a medo?
Confiança, certo? Se você não tem medo, é porque você está confiante. Agora, se você está com medo, quer dizer que você não está confiante. Se você, vamos dizer, vamos saltar de paraquedas, saltar de parapente, né? Saltei no início do ano lá em Caraguá. Você diz, não estou com medo. Porque não confio aí, pode ser que fure a asa, né, no meio da asa, né, vai que dá problema. Você está com medo. Mas você diz, não, eu confio na pessoa que vai conduzir, eu confio que vai dar tudo certo. E o que João está nos mostrando é que no amor de Deus não existe medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo, ele produz tormento. Quantos de nós não experimentamos isso? Porque nós vivemos num mundo caído. Nas nossas relações, quantos de nós nós não nos sentimos inseguros muitas vezes, nós não nos sentimos com medo. Mas o que Deus quer manifestar em nosso coração e o que o Senhor quer nos ajudar a fundamentar é essa confiança. Essa confiança na nossa família, essa confiança na igreja, nas nossas relações. É nós aprendermos a amar a Deus e confiarmos nele, que Ele está conduzindo as nossas vidas, e que mesmo que alguns dos nossos relacionamentos nos quebrem, ele se quebrem, Ele está conosco, Ele nos permanece, nos mantém em pé, e que essa confiança gere confiança e gere amor nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse aqui é um dos versículos que sempre me chocou muito quando eu era adolescente e lia. Eu estava no início da minha jornada cristã, da qual, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você está vendo uma pessoa, você está vendo, você pode tocar nessa pessoa, você está convivendo e você diz, não, eu não consigo amar essa pessoa. Então, como você consegue amar a Deus que você não vê? Como você pode ter uma fé com amor para um Deus invisível, que você não toca, que você que tudo que você crê sobre Ele é o que está escrito e você não tem provas físicas sobre Deus, você não consegue tocar a Deus fisicamente? Como você diz amar esse Deus se você odeia uma pessoa da qual você pode tocar? É isso que João está dizendo. Aquele que diz isso é mentiroso. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame também a seu irmão. Eu realmente espero que o Senhor fundamente este amor em nosso coração. Não um amor passageiro, efêmero, não um amor de desejos, da qual você está fundamentado nisso, em dias bons e dias ruins, porque esses dias aparecem para todos nós. Mas que eu e você, pecadores como somos, falhos como somos, possamos experimentar esse amor profundo de Deus, genuíno, de uma escolha radical, de uma decisão, de uma entrega, de uma renúncia, dizendo, eu quero te amar, meu irmão, até o fim da minha vida, mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com todos os teus defeitos. Eu quero te amar, meu marido, minha esposa, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Eu sei que quando você acorda de manhã, não é como você estava no casamento, né? Mas eu te amo. Por quê? Porque isso é amor. É mais do que você simplesmente olhar. É muito mais profundo do que simplesmente nós estarmos movidos por emoções. Mas nós estarmos fundamentados, eu e você, podermos confiar e amar as pessoas próximas de nós, sejam nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que nos ajudaram, que estiveram conosco em momentos difíceis, e manifestar esse mesmo amor, essa mesma confiança quando essas pessoas sentirem necessidade. Que Deus nos abençoe
nessa jornada de conhecimento dele. E que nós consigamos aperfeiçoar e desenvolver este amor para a glória dele. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nós somos gratos porque sabemos que por nós mesmos nós não temos capacidade de manifestar este amor e de demonstrar esse amor para com o nosso próximo. Mas nós pedimos que, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, por este amor manifestado, nós sejamos habilitados pelo Teu Espírito Santo a vivermos este amor, a colocar em prática este amor. Mesmo diante da efemeridade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mesmo diante da brevidade dos nossos dias, nós consigamos estar aptos a colocar em prática a Tua palavra durante essa semana. Que nossos relacionamentos sejam fundamentados na Tua palavra, que dessa forma nós consigamos manifestar esse nosso amor diário pelo Senhor e pelo nosso próximo. Ajude-nos a manifestar essa renúncia que Cristo fez na cruz, deixando a sua glória, despojando-se de toda a grandeza, de toda a majestade, para manifestar graça, para manifestar misericórdia e amor por nós naquela cruz. Ajude-nos a olhar para isso, ajude-nos a olhar para essa entrega, Senhor, e a vivermos essa entrega diária, para que dessa forma o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos e na forma com que nós vivermos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.